Sentem, meus irmãos, por favor, e aproveito para saudar a todos com a paz do Senhor. É muito bom voltar aqui a essa casa de oração, ver a igreja que se reúne nela. E a nossa oração é que Deus possa sempre abençoar a vida de vocês, tá certo? Também é bom rever a vida do Leandro, né, pastor Leandro, tá certo? De quem nós temos um carinho muito grande, com ele, Thaís, Daniel e Yasmin, né? Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe a vida da liderança dessa igreja também, né? Possa cuidar da vida de vocês, na ajuda ao seu pastor, tá certo? Nas orações, né? Naquilo que o pastor também precisa. Que Deus abençoe a cada um de vocês que compõe essa igreja como membro, congregado ou visitante, tá certo? Eu deixo aqui um abraço da Igreja Congregacional do Ibura, deixo aqui um abraço do Seminário Congregacional, tá certo? E deixo um abraço também da minha família. Eu vinha com a minha esposa e meu filho hoje, só que aí nós estamos aí para alguns dias o nascimento do meu segundo filho. Na verdade, uma menina, Beatriz, né? E hoje a gente conseguiu concluir o quarto dela, então agora ela pode vir em paz, né? Então está tudo arrumado. E também, meus irmãos, dizer mais uma vez da minha gratidão de voltar aqui, ok? Então, assentados como vocês estão, abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E vamos ler a partir do verso 1. Isaías capítulo de número 6. Isaías 6. O pastor Leandro falava, eu conheço há um bom tempo, acho que mais de 10 anos, né? Acho que é 15 anos. Então ele e eu estamos usando o shampoo de Aurivan, no caso, né? Isaías capítulo 6, verso 1, meus irmãos. 15 anos já, né? Vamos lá, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, suas vestes, enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastadas, e o Senhor afaste dela o povo, no meio da terra sejam muitos lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será esse toco. Palavra de Deus, meus irmãos, que Ele nos abençoe. Amém. O texto que a gente leu já começa situando a gente na história. A passagem ela se dá no ano da morte do rei Uzias. E quando a gente vai ler sobre esse rei Uzias, a gente sabe que ele segue um caminho bom. É um rei bom, um rei reformador, um rei que buscou trazer o povo para a sua liderança e para o cumprimento da lei do Senhor. Só que um dia ele acordou com uma ideia fixa, né? Um dia ele acordou com uma ideia fixa na cabeça de que não apenas o sacerdote, mas ele, rei, deveria ter o direito de prestar sacrifício. E ele amanheceu com essa ideia fixa. Não sei se você já leu Dom Casmurro de Machado de Assis. Machado de Assis diz assim: foge, leitor, de ideias fixas. Elas geralmente dão um grande trabalho.
Como Uzias não leu, ele acordou então com ideia fixa, e no momento do sacrifício ele disse, não, eu vou fazer o sacrifício. É lógico, meus irmãos, que pela lei, apenas aqueles que eram da casa de Levi poderiam prestar o sacrifício. Mas Uzias, usando o seu poder de rei, afasta o sacerdote e diz, eu vou prestar o sacrifício hoje. E o texto da Sagrada Escritura fala que ele levanta a foice, e quando ele levanta a foice, lepra brota da sua testa. E quando faz isso, o próprio sacerdote diz leproso, e ele solta então a foice, se esconde entre o povo, entra no seu palácio, da onde nunca mais sairá e morrerá aos poucos definhando. E foi assim que um rei bom, tendo cometido um erro banal de não cumprir a lei do Senhor naquilo que ela deveria ser cumprida, é assim que ele morre. Mas, queridos, mesmo fazendo isso, Uzias não era um rei ruim. E era um rei que criava no seu imaginário expectativas de dias melhores, expectativas de um retorno àquele velho tempo lá de Davi, ao velho tempo de Salomão, como todo imaginário de uma boa monarquia trazia naquela época. Bom, quando ele morre, fica então cada qual no seu canto. E fica todo mundo então curtindo ali, né, sua dor e suas esperanças que estavam então perdidas. É nesse momento então, de luto ao rei, de luto àquele rei reformista, luto ao rei que era um rei crente, que Isaías entra no templo. Então, meus irmãos, expectativa com relação ao futuro, o que acontecerá com o nosso país, o que acontecerá com a nossa nação, o que é que vem pela frente, e Isaías entra no templo. E quando ele entra no templo, o texto nos fala que ele vê Deus. Mas ele não vê Deus, não percebe Deus pelos olhos da fé, tal qual você e eu fazemos hoje à noite. A gente sente Deus pela fé, sabe que Deus está presente aqui pela fé, porque ele mesmo disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estará presente. Bom, Deus estava presente no templo, mas de uma forma, meus irmãos, extremamente singular. Deus aqui, ele deixou de lado canais já consagrados de fala, e ele mesmo decide descer e falar. Esse é um movimento, como eu falei, bastante singular na Sagrada Escritura. Aliás, dá para contar no dedo quantas vezes isso acontece. Acontece com Abraão, acontece com Jó, e acontece aqui com Isaías. O próprio Deus, ele desce, com Moisés também, né? Ele desce para ele mesmo falar. Ele não vai falar pelo profeta, ele não vai falar pela pregação, ele não vai falar pelo sacramento, não. Ele mesmo vai falar, sua voz vai ser então ouvida pelo povo. Bom, e quando Isaías ele entra no templo, ele vê Deus, e aí, meus irmãos, a imagem de Deus em Isaías 6 é de uma beleza ímpar. Isaías diz que vê Deus sentado no trono e que as abas das suas vestes cobriam todo o templo. Todo o templo. E Deus estava sentado no trono. E aí, irmãos, desde já, e não precisa falar, o recado já está dado. Deus está dizendo o seguinte: não é Uzias quem reina sou eu. Poderes políticos, poderes econômicos, processos sociais, as ondas atendem ao meu mandar. E quando ele fala isso, meus irmãos, e toda a sua veste cobre todo o templo, é nada mais, meus irmãos, do que aquilo que lá, talvez lá no século XIX, alguém falará que Deus olha para absolutamente toda a ordem criada, ele diz, toda essa ordem criada é minha. Não há pedaço da criação que Deus não mande. Nenhum. Então o recado, meus irmãos, para Isaías e para o povo, já está dado de cara. Quem reina sou eu. Davi, Salomão, Uzias, seja quem for, todos obedecem ao meu querer. Pronto. Não há pedaço da criação que eu não mande, não há lugar da criação que eu não comande. E em tempos, meus irmãos, de idolatrias cívicas, como é o que acontece em nosso país, é bom lembrar disso. Que as ondas atendem à voz de Deus. Que não importa quem seja, a nação pertence ao Senhor. A nação pertence ao Senhor. Toda a nossa história coletiva, a nossa história individual, tudo pertence à mão de Deus. E Deus está dizendo isso aqui em alto e bom som. Então a primeira imagem que salta de Deus em Isaías 6 é do Deus rei, do Deus que reina. Mas mais do que isso, a segunda marca, meus irmãos, que aparece em Isaías 6, está lá no verso 2, quando ele diz que anjos, então,
cobrem o seu rosto para não dar de cara com o rosto de Deus. E eles cobrem o seu rosto com as suas asas, e com duas voa, com duas cobrem os pés, e eles gritam então: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, em toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus que reina, meus irmãos, marca a sua existência pela santidade. E a gente sabe que a palavra santo, lá no Antigo Testamento e no Novo, implicam pelo menos em duas coisas. Implica, meus irmãos, que Deus é muito melhor do que nós do ponto de vista moral, e está muito mais longe, bem longe de nós, no seu aspecto de não pecado. Deus não peca, Deus é muito melhor do que nós. Então esse aspecto geográfico e esse aspecto moral estão envolvidos aqui na palavra santo. Então Deus, meus irmãos, é aquilo que um certo autor de ciências da religião, Otto, chamou de o totalmente outro. Não tem paralelo aqui nessa terra para esse Deus que é santo e santo, santo. Então Isaías vê Deus, mas os anjos cobrem o rosto para não dar de cara com essa voz de Deus, com esse rosto de Deus, e isso vai ter um impacto daqui a pouco na própria vida de Isaías. Deus aparece, Deus aparece. Então Deus aparece como rei, Deus aparece como santo, e vejam lá no verso 4 que diz então, que diante dessa presença e imagem de Deus, os umbrais da porta se movem com a voz do que clama, e o templo enche de fumaça. Algumas versões dizem que as bases do templo tremeram diante da sua presença. E mais uma vez, irmãos, a imagem também está posta, de que esse Deus que reina, esse Deus que é glorioso, Ele é todo poderoso, meus irmãos, todo poderoso. Aquilo que havia de mais seguro, que seriam as paredes do templo, não conseguem conter a glória do nosso Senhor. Aquilo, meus irmãos, que havia sido gasto anos e anos e décadas para produzir paredes que pudessem sustentar-se diante de uma guerra ou terremoto, tremem diante da presença do nosso Deus. E essa, meus irmãos, é a imagem que salta para Isaías. Deus que reina, o Deus que é santo e o Deus que é glorioso. E é assim que Deus aparece, então, em um ano tão dramático que é o ano da morte do rei Uzias. E é interessante, irmãos, que quando a doutrina de Deus está no seu devido lugar, a doutrina da humanidade também vai para o seu devido lugar. Porque olha o que acontece com Isaías diante dessa visão. Ele diz no verso de número 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei dos exércitos, do Senhor dos exércitos. João Calvino, ao iniciar suas institutas, ele inicia no capítulo 1 dizendo: bom, dois conhecimentos devemos ter nessa vida, para o bem da nossa vida religiosa: conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E para que a gente tenha o verdadeiro conhecimento de nós mesmos, eu começo então com o verdadeiro conhecimento de Deus. Uma boa teontologia, uma boa doutrina de Deus, diz exatamente quem somos. E aqui, meus irmãos, quando Deus aparece, quem é Isaías? É interessante essa fala de Isaías comparada ao capítulo 1 de Isaías. Porque no capítulo 1 de Isaías, Isaías está dizendo: olha, o culto do povo é assim, o povo faz isso, o povo faz aquilo, o povo faz aquilo outro. Quando Deus aparece, não é mais o povo, sou eu também. E Calvino vai dizer, meus irmãos, que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele gera isso. Ele faz com que todo o nosso senso de justiça que a gente julga que tem, caia por terra. Que todo aquele princípio de bondade que a gente acha que carrega, caia por terra. Se você acha que é gente boa, se você acha que é um cara legal, a visão de Deus, meus irmãos, faz com que tudo isso caia por terra e surja a nossa verdadeira natureza, que é a natureza pecaminosa. Então Deus que aparece, que reina, o Deus que é santo e o Deus que é glorioso, quando Ele aparece, o significado dessa presença e dessa imagem, meus irmãos, é o homem olhando para si e vendo a sua própria tragédia. E não é à toa que tempos de avivamento são marcados por tempos também de forte tom de reconhecimento de pecado. Porque quanto mais próximo Deus, maior o senso do pecado da gente, maior o senso de que nós caminhamos errados, maior o senso de que não deveríamos nos portar como a gente se porta. E aqui, meus irmãos, o profeta de Deus que passara toda a sua vida profetizando,
ele mesmo olha para si e diz: estou perdido, porque meus olhos viram Deus. Meus olhos viram Deus. E aí o texto nos prossegue dizendo que um dos serafins, então, pega uma brasa do altar, vem então, toca na boca de Isaías e diz: olha, tocou e diz assim: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Verso 7. E o que é interessante é que todo esse diálogo que Isaías faz consigo mesmo, da realidade dele, né? Ai de mim, vou morrer, porque sou homem pecador. E o anjo não diz: não, Isaías, não, pensa isso de você não. Pelo contrário, o anjo diz: o teu pecado foi retirado por causa dessa ação. Ele é pecador, merece morrer diante da beleza, da glória do nosso Deus, e ele vivendo então enquanto homem pecador. Depois, meus irmãos, que esse pecado é perdoado, o texto prossegue dizendo que agora Deus fala. Vejam que até aqui é só a presença de Deus. Deus não fala ainda. Deus simplesmente aparece, reinando absoluto, santo absoluto, glorioso absoluto. E toda a ação de Isaías é um diálogo que ele faz consigo, e que o anjo fala com ele, mas agora é a hora da voz de Deus. E a voz de Deus, depois de todo esse processo, diz: olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías entende o seu lugar, diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, queridos, os demais versículos demonstram da terrível missão que Isaías tem pela frente. Torna insensível o coração desse povo. Torna insensível. Eu quero que eles ouçam, mas não escutem. Que eles olhem, mas não enxerguem. Que eles sintam, mas não tenham coração. Aí Isaías vê, meus irmãos, como a palavra é dura, e diz: mas até quando, Senhor? Até que fique isolada e desolada cada cidade. Cada cidade. E aí, queridos, a tradição nos fala que Isaías sai, então, a pregação, e você pode ler o seu livro em casa. Mas a tradição nos fala que chega um momento em que o povo já não aguenta mais a pregação de Isaías, tomam Isaías à força, arrastam Isaías pela rua e cerram Isaías pelo meio. É assim que Isaías morre, né, pregando a palavra do Senhor. Hebreus vai dizer, né, lá no capítulo 11, alguns cerrados ao meio. Né? Irmãos, esse texto da chamada de Isaías nos ensina alguma coisa sobre a missão da igreja. Esse é o texto. A pergunta agora é: o que é que ele tem a falar para você e eu? E eu queria destacar algumas lições aqui desse texto. A primeira delas, meus irmãos, é que Isaías 6 é um convite para que você e eu conheçamos quem é o nosso Deus. Amém? Esse é um convite que Isaías faz. Quem é o teu Deus? Se eu lhe desse uma folha em branco, lhe desse uma caneta e perguntasse a você: escreva aí, quem é o seu Deus? Quais palavras você colocaria nessa folha em branco? Como você descreveria o seu Deus? Pois bem, Isaías aqui teria a resposta da ponta da língua, né? Deus é rei, Deus é santo, Deus é glorioso. Quem é o teu Deus? Irmãos, é fato que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela fica muito mais fácil, aspas, muito mais interessante, aspas, quando a gente sabe exatamente a quem nós servimos. Uma péssima doutrina de Deus, um péssimo cristão. Não tem como ser diferente. Né? Não tem como ser diferente. E uma boa doutrina de Deus pode gerar, meus irmãos, um bom cristão. Quem é o teu Deus? A quem você serve? Se você pudesse definir esse Deus, como você definiria? E é interessante que, tanto no Antigo quanto no Novo, como ao longo da história da igreja, esses homens e mulheres que foram chamados para a missão, eles tinham um senso de Deus que é um negócio assim impressionante. Santo Agostinho escrevendo nas Confissões, depois de ter convertido ali na leitura de Romanos: amei-te tarde, tarde demais, ó beleza da minha alma. E estava te procurando lá fora, enquanto o Senhor estava batendo aqui dentro a porta do meu coração. E antes disso, meus irmãos, ele descreve um dos capítulos mais bonitos sobre Deus, que é um capítulo belíssimo das Confissões, que ele descreve quem é Deus para ele. É de uma beleza incrível. Quem é Deus para ele? Quem é Deus? São as nossas confissões que falam acerca de quem é o nosso Deus, os atributos de Deus, lidos aqui no início. Enfim, irmãos, Isaías capítulo 6 é um convite para que a gente conheça quem é o nosso Deus.
E a única fórmula possível e certeira para conhecer quem é o nosso Deus é a gente, meus irmãos, aprender a desligar todo o barulho que é ao nosso redor e buscar aquela voz que realmente importa. Chegamos em setembro, e é possível que você tenha dito: esse ano eu vou ler a Bíblia completa. Como é que anda a tua leitura da Bíblia, meu irmão e minha irmã? Convite para conhecer a Deus é o convite para conhecer a revelação de Deus. É impossível conhecer a Deus sem conhecer o que Deus revelou. E o que Deus revelou, meus irmãos, está afincado aqui na própria Sagrada Escritura. E quantas vozes eu escuto ao longo da semana? E quanto barulho eu escuto ao redor da semana, ao longo da semana? E quanto tempo perdido ao longo da semana? Quando a recomendação do Cristo é bem simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali, longe dos muitos, fala ao teu pai. Teu pai. E o teu pai que vem em secreto, ele vai te ouvir. Quantas vezes, meus irmãos, a gente simplesmente parou, disse: não, chega, tá bom, tá bom. Agora eu vou conhecer e prosseguir em conhecer o meu Deus. Aliás, a gente era assim quando a gente era novo convertido. A gente se lançava na Sagrada Escritura e aos cultos, com toda a alegria e todo o ardor. E o que foi que aconteceu com a gente ao longo desses anos? Talvez uma das maiores dificuldades nossas, sua e minha, seja administrar o nosso tempo. E administrar o nosso tempo de forma tal que me sobre tempo para eu conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus. Isaías, meus irmãos, é um convite para que a gente conheça o nosso Deus. Convite para que a gente adore ao nosso Deus. Convite, meus irmãos, para que a gente atrele conhecimento de Deus ao culto de Deus, como deve ser. Como deve ser. Dostoiévski, um autor russo, ele pensava em conseguir mudar o mundo através de revoluções políticas, até que ele é preso e jogado na Sibéria. Ali na Sibéria, ele entra em contato com algumas pessoas que liam o Novo Testamento, e uma mulher que é prisioneira, quando sai, entrega para ele o Novo Testamento. Toma aqui, estou indo embora. E ele começa então a ler o Novo Testamento, lê na prisão. E aí ele escreve no seu diário mais ou menos as seguintes palavras: hoje eu conheci Jesus Cristo através do Novo Testamento. E eu criei uma confissão para mim. Creio em Cristo e preciso somente dele. Ele é a minha verdade. E se eu for embora e os homens me apresentarem outras verdades, fiquem os homens com as suas verdades. Eu ficarei com Jesus Cristo. Queridos, mergulhar na Sagrada Escritura, amar o Deus da Sagrada Escritura, buscar conhecer o Deus da Sagrada Escritura, cantar o Deus da Sagrada Escritura, é um convite que Isaías capítulo 6 faz a você e eu. Essa é a primeira coisa que esse texto aqui tem a nos ensinar. E aí, irmãos, quanto mais próximos de Deus, maior a nossa realidade salta. E há pelo menos duas verdades sobre a humanidade aqui. A primeira verdade, meus irmãos, já salta aos olhos, né? Todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais orar, quanto mais me aproximar da Sagrada Escritura de maneira piedosa, mais eu sentirei a força do meu pecado. Mais eu sentirei a vergonha de pecar. Mas eu não concordarei quando o pecado surgir na minha vida, e eu vou entender que eu pertenço à mesma natureza daqueles homens, com uma diferença, que a graça de Deus está sobre mim. Mas a minha natureza, um monstro que habita em mim, pronto para pular fora e fazer coisas terríveis, ele precisa ser domado, ele precisa ser guiado, ele não pode, meus irmãos, se vir para o lado de fora. Então a primeira recomendação: conhece teu Deus. E a segunda coisa, meus irmãos, que Isaías nos fala então, é: conhece a ti mesmo. Conhece o teu Deus, conheça você mesmo. E a primeira realidade que a Sagrada Escritura vai falar sobre você e eu é que somos pecadores. Somos pecadores. Desde o mais experiente aqui ao mais jovem, somos pecadores. Quando a minha filhinha nascer alguns dias, nascerá pecadora. Porque é assim que a gente nasce. Dessa forma. E à medida, meus irmãos, em que a gente vai crescendo e amadurecendo, o que nós aprendemos, meus irmãos, são maneiras novas e refinadas de pecar. É isso que a gente faz. E veja que ninguém precisa frequentar a escola para pecado, né?
Já viram algum curso superior de pecado? Vem aqui aprender a pecar. A gente já nasce sabendo, né? Ninguém precisa ensinar a gente. É natural como a gente busca essas coisas. Natural. Aliás, um certo filósofo ateu, ele disse o seguinte: e se eu fosse, eu não acredito na Bíblia, o filósofo dizia, mas pelo menos na doutrina do pecado, eu tenho que acreditar, porque só ele explica que alguma coisa está errada na sociedade. Só ele consegue explicar. Só a doutrina, meus irmãos, do pecado consegue explicar de maneira satisfatória o que é que acontece em nossa sociedade. Por que é que pessoas com tanta oportunidade ainda assim manifestam coisas terríveis? Por que é que isso acontece? Por que é que pessoas bem nascidas, bem educadas, conseguem cometer atos terríveis? Então, a primeira verdade sobre você e eu é que somos pecadores. Graças a Deus que o texto não para por aqui. Graças a Deus. Porque a outra verdade que a Sagrada Escritura fala sobre os servos de Deus é que somos, meus irmãos, pecadores que foram santificados, foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E essa é outra realidade que nós temos. Aliás, um certo líder do século XX, ao ouvir de alguém dizendo: o senhor é um homem santo, ele diz: olha, peraí, se você está me chamando de santo, naquela definição do catolicismo de alguém sem pecado, não sou. Não sou. Talvez a minha definição de santo seja: eu sou um pecador que continua tentando, um pecador que continua caminhando, um pecador que pela graça de Deus alcança a segunda, a terça, a quarta, tudo pela misericórdia de Deus que se renova todos os dias sobre a nossa vida e não tem fim. E não tem fim. A verdade, irmãos, é que quando a gente trata da doutrina da humanidade, essa doutrina da humanidade faz o nosso ego, faz a nossa maneira de nos enxergar ocupar o seu devido lugar. Eu não sou bom, sou mau, sou pecador. E o que faz, meus irmãos, eu não pecar mais e ser mais perverso é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Não é, meus irmãos, que eu aprendi e sou bonzinho. Não é pelo fato de ser pastor, não é pelo fato de frequentar nenhuma igreja. No dia em que a graça de Deus e a misericórdia, se pudesse, elas serem retiradas da minha vida, haveria, meus irmãos, apenas Pedro na sua face mais cruel, mais perversa. Porque é isso que você e eu somos. E aqui, irmãos, Isaías, ele não esconde de si o seu pecado. Aliás, isso não acontece também apenas com Isaías, não. Isso acontece com Jó, por exemplo, o livro inteiro dizendo: não, eu quero uma audiência com Deus, que Deus me explique e tal. Jó imaginava que tinha alguma justiça para apresentar diante de Deus. Quando Deus aparece, a fala de Jó: eu falei coisa que não devia. Falei coisa que não devia. Os nossos sensos de justiça, irmãos, são trapos de imundícia, como a Sagrada Escritura fala, diante da santidade, da beleza do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, queridos, esse Deus que é rei, esse Deus que é glorioso, e esse Deus, meus irmãos, que é santo, ele, meus irmãos, se move, um movimento de graça e de misericórdia, e encontra você e eu, pecadores que somos, inimigos deles que somos, e nos adota, e nos salva, nos justifica, nos santifica. Pedro vai dizer na sua carta que até os anjos procuravam anelar, entender esse negócio. Como é que Deus, que não precisa de nada, ama você e eu? Como é que Deus, que é santo, rei, glorioso, para todo sempre, se importa com as minhas palavras, ouve a minha oração, preste atenção no meu culto? Queridos, se não é a graça de Deus e a misericórdia de Deus a responder o porquê disso, nós não temos resposta nenhuma. Então conhece a ti mesmo, pecador, mas um pecador salvo. A terceira coisa, meus irmãos, que esse aqui nos ensina, e última, ali do verso de número 8, conhece a tua missão. Conhece teu Deus, conhece a ti mesmo, conheça a sua missão. E aqui, irmãos, Isaías toma para si aquela missão que é a da igreja, que é a da pregação. Mas não, meus irmãos, uma pregação adocicada, não, queridos, uma pregação fácil, mas uma pregação, meus irmãos, que desafia uma sociedade que já não quer, que já não atende, que já não escuta.
Isaías, meus irmãos, é chamado, em primeiro lugar, para a pregação. Conhece o seu Deus, sabe da sua natureza e da obra de Cristo na sua vida, e agora é convocado por Deus para que ele pregue para o povo. E é interessante que aconteça exatamente esses passos aqui, né? Primeiro ele sabe quem é Deus, depois ele sabe quem é ele e o que Deus fez por ele, e agora sim ele pode sair para pregar. Tem uma passagem do Novo Testamento, no Evangelho de João, quando a mulher samaritana, ela sai da conversa de Cristo, e João diz que ela volta à cidade, e ela volta com a pregação mais estranha da história da igreja. Venham cá, eu achei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Essa foi a pregação dela, né? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E aí os homens da vila ficam curiosos, dizendo, vamos lá também, para que ele diga o que a gente tem feito. E aí quando voltam para falar com a mulher, diz, olha, não é agora, por causa do teu testemunho, mas porque a gente também foi lá, viu e ouviu. Queridos, a igreja convocada por Deus, que tem esse conhecimento do Deus verdadeiro, que tem esse conhecimento da sua própria natureza, para que ela possa pregar para uma geração que parece já não querer ouvir. Bom, e a missão aqui, que Isaías nos fala, é uma missão, meus irmãos, difícil, porque é uma missão que chama ao arrependimento a uma geração que acha que não precisa de arrependimento. É uma pregação, meus irmãos, que busca fazer com que as pessoas sejam resgatadas do seu pecado, mas também desculpáveis quando se apresentarem diante de Deus. A pregação aparece aqui, meus irmãos, então, de forma bem interessante e bem central nesse ministério de Isaías. Deixa eu aplicar isso agora para a tua vida e eu termino a minha passagem, a minha pregação aqui. Eu desafio meu amigo e minha irmã que não amanhã, hoje, ao chegar na tua casa, desliga esses barulhos ao teu redor. Pega a tua Bíblia e lê. E ora. Vai orar. Não espera para amanhã, não. Faz isso hoje. E amanhã você faz a mesma coisa. Procura conhecer o teu Deus. Procura conhecer a quem você adora. Procura estar próximo dele. Procura realmente esse relacionamento pessoal. Faz isso. Esse é o primeiro conselho pastoral que eu deixo para todos nós aqui, para mim e você também. Façamos isso. Aprendamos a desligar esse barulho, toda essa coisa que já não serve, é tanta informação, né? Tanta informação que a gente tem, nenhuma geração lidou tanto com informação do que a nossa. E quanta informação desnecessária, meu Deus. E aquela informação que realmente precisa, aquela informação que é necessária, a gente está sempre protelando para a próxima segunda-feira. Próxima segunda eu oro, próxima segunda eu leio, ano que vem eu leio. Faça isso hoje. Faça isso hoje. A segunda coisa, meu segundo conselho pastoral de toda essa palavra é o seguinte: nunca se esqueça de quem você é e do que Deus fez por você. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Há um livrinho clássico de um autor batista chamado John Jovett. E o nome desse livrinho é O Pregador, Sua Vida e Obra. E ele fala para o pastor, a bronca é para o pastor, mas eu passo para vocês também. Que ele diz o seguinte, que um dos pecados do pastor é a falsa intimidade com o sublime. Ele diz isso, falsa intimidade com o sublime. E ele diz para o pastor, anos e anos de sermão, anos e anos de visitação, anos e anos de gabinete pastoral, pode fazer com que a gente diga o seguinte, bom, já que eu faço isso, eu não preciso estar orando e lendo Bíblia em casa. Quer dizer, fica elas por elas, né? Eu prego, eu dou gabinete e visito. Então não preciso buscar essa intimidade com Deus, porque eu já estou fazendo isso naturalmente. Ele vai dizer a falsa intimidade com o sublime. Queridos, frequentar uma igreja, participar de determinado ministério, essas coisas devem acontecer, mas não, meus irmãos, a gente cessar de perguntar no fim das contas, o que é que se passa em nosso coração. Tem uma amiga minha, que ela tem já beirando aos seus 80 anos, e que cresceu na mesma igreja que eu, que foi a primeira igreja congregacional de Caruaru, ali da União de Igrejas. E ela contando um pouco da vida dela, diz que a mãe dela se converteu quando ela e seus irmãos eram todos pequenininhos.
E a mãe começou a levá-los ali pequenininhos. E ela disse, ó, Pedro, vê se foi coisa interessante. Cresci no departamento infantil, fui da União de Adolescentes, fui presidente da mocidade, presidente da União Auxiliadora durante décadas. E só me converti há 5 anos atrás. Aprendi a falar feito crente, me vesti feito crente, a estar no domingo na igreja, porque desde pequenininho eu fui acostumado com isso. Mas nunca perguntei ao meu coração o que é que se passava por ele. Quando eu perguntei, vi que eu precisava de Cristo como meu suficiente Salvador. Preciso, meus irmãos, que a gente tenha coragem de perguntar o que é que se passa em nosso coração. Conhecer a Deus nessa intimidade, meus irmãos, e perguntar exatamente o que é que se passa em nosso coração. Aonde vai a nossa confiança no Cristo? Até onde, meus irmãos, esse Cristo é nosso Salvador e o nosso Senhor? E essa é uma pergunta a ser feita conforme a gente se aproxima do nosso Deus. Terceira coisa para a gente ir embora, terceiro recado. Se você tem, meus irmãos, esse caminho de aproximação com Deus, se você entende o que se passa em teu coração, bom, aí é natural, né? E você está esperando o quê para trabalhar na obra de Deus? Se você conhece Deus, se você adora Deus, se você sabe quem Deus é e o que Deus fez por você, é natural então que você se lance ao trabalho de Deus. Nós congregacionais, no início da nossa caminhada, aqui no Brasil, tivemos um papel muito importante. Eu não gosto da palavra leigo, mas eu vou usar por não achar outra melhor agora. Mas haviam pregadores, então, que não tinham ministério ordenado, pessoas que ensinavam na igreja. E conforme o tempo passa, é interessante que a gente tem tempo para tudo. Menos para trabalhar na igreja. Menos para isso. E aí, queridos, a gente vai protelando. De forma que os anos passam. E a gente sem fazer absolutamente nada na casa de Deus. E a gente, meus irmãos, pais e mães aqui presentes, que poderiam servir de exemplo para os seus filhos, para que seus filhos vissem vindo para a igreja, se desgastando na igreja, nós envelheceremos e morreremos. É o caminho nosso. E que tal fazer isso trabalhando na obra de Deus? Que tal seguir esse caminho, trabalhando na obra do Deus que você conhece, um Deus que te ama, um Deus que perdoou o teu pecado, meu irmão e minha irmã? Que nada melhor do que servir nesse sentido. Meu pai e meus irmãos se converteu quando tinha 12 anos, e ele tem 82, completou semana passada. Tinha 12 anos e completou 82. Talvez sua vida dele inteira como crente. De forma que ele e minha mãe, com todos os problemas e defeitos que eles têm, que eu também tenho, tem duas coisas, meus irmãos, que marcam a imagem deles na minha mente. E no dia em que eles partirem para o Senhor, essa imagem vai ficar na cabeça minha e dos meus irmãos. Eu nunca me lembro, meus irmãos, de ver meu pai falando mal da igreja de pastor na mesa de casa. Não lembro. E ele serviu a igreja de Deus enquanto diácono até quando pôde. Está aí numa luta contra o câncer. Final do mês aí ele volta para o médico. Mas eu nunca vi, eu não me lembro disso não. Não me lembro disso. Meu pai falando mal de pastor ou de oficial na mesa de casa. Eu não lembro, simplesmente não lembro. A outra imagem, meus irmãos, que ficará deles é o trabalho deles na casa de Deus. Aliás, a primeira imagem que eu tenho, a primeira imagem mesmo de existência que eu tenho, é eu e minha irmã mais nova, com a minha mãe montando a decoração de Natal da igreja. De forma, meus irmãos, que crescendo, vendo isso, era natural, então, que eu e meus irmãos, no momento certo, na medida certa, se lançasse ao trabalho também. Porque a gente viu os nossos pais fazendo isso. Mas como é que nós pais queremos que os nossos filhos trabalhem na igreja, quando a gente mesmo é relapso na igreja? Como é que nós pais queremos que os nossos filhos amem a Deus se eles não veem a gente lendo Bíblia? Se eles não veem a gente orando? Se eles não veem a gente trabalhando? Como é que a gente quer que eles sejam diferentes, irmãos? Já que a primeira medida de imitação que eles verão são nós, é a gente. Eles vão lembrar de seu pai, né? O presbítero, o vice-presidente lá da igreja, ele conta uma história engraçada. Quando ele era adolescente, o pai dele, que é diácono, estava pintando a igreja, marcaram para pintar a igreja. Só o pai dele apareceu. E esse presbítero era adolescente na época, disse: mas pai, mas o Senhor, meu Deus do céu, né? Só o Senhor aqui. E aí o pai disse: meu filho, isso aqui é coisa minha com meu Deus. Isso aqui eu estou fazendo para Deus. E ele disse que anos depois, quando foi chamado pela igreja para o presbiterato, ele se lembrou dessa fala do seu pai: conhece teu Deus, conheça quem é você.
conheça a sua missão. Lance-se no seu trabalho. Se você sabe quem Deus é, se você sabe o que Deus fez por você, outro caminho não será natural do que o caminho do trabalho, o caminho do reino, sabendo que é um tempo difícil, tempo muito difícil, mas que Deus continua a fazer essa pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Dá-nos a bênção, ó Deus, de te conhecer e prosseguir em conhecer. Dá-nos, ó Deus, a bênção de ler a tua palavra e entendê-la. Dá-nos a bênção de, entendendo, praticá-la. E dá-nos a bênção, Senhor, de, em praticando, o teu nome ser glorificado em nossa vida. Dá-nos essa bênção, ó Deus, sermos fiéis a ti. Há tanto barulho e tanto ruído ao nosso redor, Senhor, que a gente se esqueceu de ouvir aquela voz que realmente importa, aquela voz que realmente interessa, que é a voz, ó Deus, vinda de ti. Ó Deus, que a gente também nunca se esqueça de quem somos. Que a gente nunca se esqueça, ó Deus, do tamanho do nosso pecado e de como o Senhor nos lavou dos pecados, de como o Senhor nos perdoou, e quando o Senhor nos salvou. Que a gente nunca esqueça, ó Deus, que se estamos aqui nessa noite, na tua casa de oração, cantando ao Senhor e lendo a tua palavra, é porque as tuas misericórdias se renovam todos os dias na nossa vida. Não é nenhum mérito meu, não é nenhuma obra minha, é mérito teu, obra tua, para que a glória seja sempre tua, Senhor. Mas também, Senhor, dá-nos a bênção, ó Pai, da gente se lançar, ó Deus, ao teu reino. A seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. E o Senhor continua a convocar pessoas a trabalhar na tua seara. Dá-nos então, Senhor, que se a gente interrompeu a nossa caminhada de serviço por alguma mágoa, faz com que o nosso coração perdoe. Faz com que a gente comece, Senhor, a voltar a caminhar o caminho do serviço. Dá-nos, ó Deus, essa alegria. Lida aqui, ó Deus, na carta de 2 aos Coríntios, ó Deus, quando o nosso Senhor fala da alegria, ó Deus, de ofertar. Faz, ó Deus, com que a gente também, ó Deus, volte a ter alegria, ó Deus, na evangelização, no aconselhamento, no ensino, enfim. Que a gente, Senhor, esteja sempre feliz em servir ao teu nome, Senhor. Sempre feliz, ó Deus, em saber que tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente fizer, ainda, Senhor, é tão pouco para a grande obra que o Senhor fez em nossa vida. Te peço isso, fazendo da minha voz a voz dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.